Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnois. E hoje nós vamos falar de Elixir, mais um vídeo sobre Elixir. E eu trouxe uma pessoa muito especial, um developer especialista em Elixir aqui do Pra Valer, para contar para a gente sobre um projeto que a gente desenvolveu aqui, que é uma biblioteca que a gente está abrindo ela open source para toda a comunidade. E é uma biblioteca que vai facilitar e vai ajudar quem está desenvolvendo Elixir a fazer integrações com o Kafka. Então, vamos lá que eu quero chamar aqui a ilustre presença do nosso querido Lucas Azambujas. Fala, Lucas Azambuja! Fala, Dani. Prazer estar aqui com você, falando um pouquinho aí dessa lib, né? Dessa experiência, foi construir essa lib aí. Vamos que vamos. Conta pra gente assim, o que motivou vocês a desenvolver essa biblioteca? Por que não tinha maneiras de integrar o Elixir com o Kafka? Vocês tiveram que fazer o negócio do zero? Qual que foi o problema? Então, o que acontece, Dani? Começou assim, primeiro a gente estava criando uma plataforma, né? Know Your Customer, que é o IC aqui, e aí quando surgiu esse contexto dessa plataforma, o pessoal optou, e a gente optou em fazer ela com Kafka. Ou seja, quando recebia uma requisição no endpoint, fazia alguma validação que precisa no banco, mas tudo, as operações seriam eventos alimentados numa fila, e depois teriam consumidores para a gente conseguir escalar a nossa plataforma aqui de validação ali das pessoas, né, o KYC. E, cara, a gente falou, bom, vamos fazer isso com Kafka, né? A Pravaler tinha acabado de estava ali no processo de contratação com o Confluent, tudo. E a gente era ali, eu acho que a primeira squad que ia usar o Kafka. Bom, então a gente começou, bom, Kafka em Elixir, vamos lá, vamos começar a pesquisar algumas libs, e aí a gente chegou nas mais usadas, né? E uma das mais usadas para Elixir é uma lib chamada KafkaX. E aí, nesse contexto, nessa KafkaX, quando a gente começou a usar ela, a gente teve três principais problemas, né? Inclusive, tem issues, hoje, se você pesquisar sobre esses problemas lá, você vai encontrar na lib do KafkaX e as issues estão abertas até hoje lá. Então a A biblioteca está meio primeira, parada, é isso? Está meio parada. ela não está parada, mas existe dois problemas principais que as pessoas reclamam muito e está muito tempo aberta e o Certo. pessoal tá esperando uma Provavelmente solução, né? deve ser um problema que talvez a arquitetura do Kafka X não foi feito pensado nesses problemas e aí agora para mudar deve ser muito difícil. Você acha que é Nossa isso? primeira ideia foi abrir um pull request e a gente bateu em alguns outros problemas, algumas dificuldades, e a gente falou, bom, então, cara, vamos construir uma lib nossa, né? Mas quais que são esses problemas? O primeiro problema é que ali pela Confluent você tem uma autenticação SASL, né? Que ali é uma autenticação SASL, né? Que é Simple Authentication Security Layer, onde você basicamente você recebe lá no Confluent, você cria uma API key na conta lá, e aí você recebe meio como se fosse um usuário e senha. E aí, basicamente, você pode passar isso para se conectar ao Kafka, né? Se conectar ao Confluent lá e autenticar a sua aplicação. Tá. Esse É, Confluent, só para quem não conhece, né? Eu sei que provavelmente se você está assistindo esse vídeo e conhece o Kafka, você já deve ter ouvido falar do Confluent, mas que é o Confluent? Ele é um tipo um Kafka na nuvem, é isso? É um Kafka as a Service? isso. É um cluster, né? Entendi. É um Você não, Kafka é as a uma maneira de você Service. ter um Kafka sem precisar ter que gerenciar um cluster, ter uma pessoa no seu Isso, time de infra que isso, conhece o Kafka e etc. E ele isso. é do Google? É da nuvem do Google ou não tem nada a ver com o Google isso? Não. Ele é É da um serviço Confluent da mesmo. Confluent mesmo, terceirizado. Isso, Entendi, isso, perfeito. isso. E aí ele tem essa autenticação dele, né? E a lib do KafkaX não oferece suporte a essa autenticação. E ela é uma Entendi. autenticação muito simples, ela só oferece suporte à autenticação com chaves privadas e etc. E a gente falou, cara, mas tem um negócio tão simples, por que não tem, né? Por que não tem disso? E aí, inclusive, eu me lembro que o último comentário que a gente tinha visto ainda era desse ano. O comentário do cara era de que ele começou a integrar com o KafkaX e descobriu no meio do caminho que não tinha autenticação. Ele falou: vocês deviam colocar no início do README, assim,
poupava um tempo Ou das seja, pessoas já saberem que não você tem que ter acesso a um Kafka numa rede privada e que você não tem autenticação. Você tem que usar ele, tipo, quase que como se fosse aberto, é isso? Basicamente Isso, é isso. isso. E você tem que gerenciar chaves privadas Certo. daí no seu Você tem projeto e tal. código aí? Você consegue mostrar um código aí de como que é essa integração da lib que vocês fizeram? Consigo mostrar sim. A parte ali do. Posso compartilhar a tela aqui? Claro, claro. Ó, deixa eu compartilhar essa segunda tela aqui. Boa. Deixa eu abrir aqui e botar no modo apresentação. Talvez tenha Que 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 eu- aumentar um pouco a letra aí, senão o pessoal não vai conseguir enxergar. Isso. E agora, Boa. tá dando para enxergar aí? É, Ó, se quiser aumentar mais ainda, hoje. melhor ainda. Dá para aumentar. Mais uns 2 pontinhos, acho que vai ficar bom. Agora tá diminuindo. Agora tá bom. Boa, agora tá bom. Agora Opa. tá ótimo. Vamos lá. Hoje na nossa lib, para você fazer essa autenticação, é muito simples. Basta, deixa eu pegar aqui um print que eu tenho, que aqui a gente está usando o local teste, sem autenticação, mas eu tenho aqui um. No ambiente de desenvolvimento, então, a gente usa um Kafka local, é isso? No ambiente de desenvolvimento, a gente usa um Kafka local, e de Perfeito, produção, a gente usa o Kafka do Confluent e precisa da autenticação. E na perfeito. nossa lib, isso virou simplesmente uma configuração onde você passa o username e o password do Kafka e Que no acabou. E é caso isso vai aí. vai estar numa variável de ambiente setado ali no container, alguma coisa assim. Isso. E isso Perfeito. daí já é mais do que suficiente. E diz daí ele já vai se autenticar e já vai fazer tudo. E é essa facilidade que a gente queria. Outra coisa que nós queríamos e não tínhamos era a Uber tem um Bota artigo. no modo apresentação, que aí a gente Só consegue vou botar aqui. ver ele bonitinho. Isso. Pronto. Boa. A Uber, ela tem um artigo. Certo. A Uber, ela escreveu um artigo uma vez sobre como você fazer retry e ter uma DL key no Kafka. Porque o Kafka, ele não tem, por default, uma configuração onde você assina um tópico e você fala para ele, ó, eu quero eu quero poder te dar uma mensagem de erro se eu não conseguir consumir essa mensagem e quero retentar ela 4, 5 vezes. Ou seja, é uma forma Basicamente, de, se der erro no consumo da mensagem, essa mensagem volta para a fila. isso. Perfeito. Só que no Kafka, você precisa tirar essa mensagem da fila. Uma vez que você Então, consumiu ela, ela saiu da fila. ela saiu da fila. Porque senão ela vai travar a fila inteira, né? O Kafka ali, ele vai consumindo ali da ordem a sua fila, né? Então a gente precisa tirar ela da fila, e o fato de a gente precisar tirar ela da fila, você, para fazer retry, você mesmo tem que alimentar essa mensagem em outra fila e controlar esse retry e controlar a DL key. Então aqui, eles têm uma arquitetura que foi desenhada pela Uber, né? Tem um artigo da Uber. Nesse artigo ele fala que a ideia seria você consumir uma mensagem dessa fila, dar o ACK para falar, eu consumi a mensagem da fila, e se você tiver algum erro no processamento dessa mensagem, você realimenta ela em uma outra fila que tem o mesmo nome da fila original, só que com retry e um índice. Retry 0, retry 1, retry 2, retry 3, até o máximo de tentativas, e por fim ela cai numa DL key, que é ali quando ele não conseguiu consumir essa mensagem, que depois a gente vai lá e olha na DL key, né, quais são as mensagens que estão lá, entende por que está dando erro no consumo dela. Kafka X, e aí eu diria quase nenhuma lib no Elixir de Kafka tem isso já pronto. Entende? Nós queríamos um negócio onde a gente pudesse simplesmente pegar e definir como se fossem rotas os consumers, como se fossem rotas os consumers, definir como se fossem rotas os consumers e falar, ó, eu quero que quando eu consumir, deixa eu dar um zoom aqui, quando eu consumir esse tópico, eu quero poder, quando eu consumir o tópico topic test, eu quero consumir todas as partições dela e eu quero que esse módulo consumer test
receba, tem um handle para receber essa mensagem, né? Possa trabalhar com essa mensagem. Ele que venha receber essa mensagem. A gente queria algo simples. E sem precisar fazer mais nada, ele tivesse todo esse sistema de retry. Todo esse sistema que a Uber sugere ali que você use. Sem outro time que queira, ou alguém que queira usar a nossa lib, precise estar fazendo isso manualmente. Então, essa foi a segunda motivação. E a terceira motivação foi que tem issues também da lib, que é, se você, por exemplo, nossa aplicação, ela não é... nós temos endpoints que não necessariamente precisam que esteja conectado no Kafka para funcionar. Vamos supor que a gente tem um problema de conexão com Kafka. Beleza. A gente quer que a nossa aplicação siga funcionando, porém, a gente quer que... Porque tem outros endpoints que não usam Kafka, porém, a gente quer que quando voltar a conexão, o Kafka se restabeleça, os consumidores se restabeleçam. Perfeito. E a Kafka X... É o famoso tolerância à falha, né? Que é a base do Elixir, né? Assim, se você não é tolerante à falha, você não está fazendo um sistema em Elixir. E o Kafka X, infelizmente, ele não é tolerante a essa falha. Então, inclusive, tem aqui uma issue reclamando que se você não tiver com conexão no Kafka, ele mata toda a aplicação. Eita, nós. No boot da aplicação. Pô, e Elixir é tão simples de fazer isso, né, cara? Quantas linhas de código vocês usaram para fazer essa tolerância à falha, cara? Essa tolerância à falha é que o que acontece? O Elixir, ele não pode lançar exceção durante o init do supervisor. Quando ele começa a árvore de supervisão da aplicação dele, porque o Elixir ele é forte em processos, né? Ele é todo baseado em processos e árvore de supervisão. E aí, se você tem uma exceção, tipo, tentou conectar no Kafka e não conseguiu no início, quando começa a iniciar a árvore de supervisão, a aplicação morre, ele sai. E não é recomendável também que você use um try-catch nessas situações. O recomendável é que você use um cara chamado Dynamic Supervisor. Perfeito. E foi simplesmente a gente fazer uma troca. Supervisor. Isso, porque aí nós entramos na arquitetura... da própria estrutura do Elixir, né, cara? De você conseguir criar um supervisor que ele fica se retentando ali. Isso, que foi aí que a gente chegou na primeira... Ixi, peraí que fechou meu slide aqui. Na primeira ali tentativa, né, de reproduzir sanar esse problema, né? Então, o primeiro problema, que é o de SASL, lá de autenticação, foi fácil. Certo. A libbrod já dá suporte a isso e simplesmente o Kafka X não implementava esse suporte. Uhum. A gente vai chamar essa lib de Brodex, é isso? Ó, um nome legal. Essa lib aqui é a Brodex porque por baixo dos panos ela usa uma lib do Erlang então, famosa. A gente vai colocar ela disponível, a gente já está disponível aí no GitHub para quem quiser dar uma olhada, usar, github.com/pravaler/Brodex, certo? Isso, exato. Bom, aí o que acontece? Então aí a gente começou a desenhar uma arquitetura que conseguisse tolerante à falha, né? Então, o que acontecia? Basicamente, o que a lib do Kafka X fazia de errado é que ela tentava iniciar o supervisor e os tópicos abaixo no início aqui do supervisor principal da lib. Só que o que nós fizemos foi adicionar um Dynamic Supervisor acima desse supervisor e adicionar um Gen Server, que é o client. Perfeito. Porque a lib client exige que você inicie, o que define que você iniciou a conexão é um Gen Server que você inicia fazendo a conexão com Kafka, e esse Gen Server vai gerenciar um pool de conexões sua com Kafka. Então, o que a gente tem aqui é um Gen Server, que ele tem um schedule, e ele fica
validando, dando ping na conexão dele. A partir do momento que, por exemplo, eu iniciei a minha aplicação e eu não tenho conexão com o Kafka, ele vai saber, porque ele tem um ping e tem um estado do processo. A partir do momento que ele conseguir a primeira conexão com o Kafka, ele vai vir no Dynamic Supervisor e vai iniciar o filho do supervisor, que é realmente o supervisor em si, né? Que é o supervisor dos consumers. E aí ele vai começar a iniciar todos os consumers e a gente não vai ter, não vai lançar a exceção por causa que já está de pé a árvore de supervisão. Certo. A árvore E já aí está o de que pé acontece se no meio desse caminho o Kafka perder cair? a conexão? O cliente recebe, ele reconhece, porque tem o schedule. Primeiro que quando você perde a conexão, os processos começam a morrer já, e só que ele segura até esse supervisor aqui. E o cliente, pelo schedule, ele sabe que caiu conexão, ele começa a tentar conectar de novo, e aí e ele já manda desligar todos os filhos do supervisor para economizar processos. E a partir do momento que ele consegue a reconexão, ele manda startar todos os consumers novamente. Perfeito. E aí, então, deixa eu só entender o que acontece. O consumer está lá consumindo um tópico, certo? Então, vamos supor que ele pegou um item da fila. No momento que ele pegou, ainda tinha conexão. Porque se ele tentar pegar e não tiver conexão, ele não pega. E uma vez que ele pegou, ele vai supostamente começar a consumir esse tópico, né? Isso. Então, o tópico supostamente já está consumido. O que acontece se nesse momento esse consumo falhar e você quer fazer o retry? Né? Para onde que ele vai jogar esse retry se o Kafka está fora do ar? Aí entra outra grande coisa, né? Quando o consumer, ele consome e simplesmente chama o módulo como se fosse uma task. Por quê? Porque aí você desvincula do Kafka. A partir do momento que ele consumiu, deu ACK, quem vai executar o que tem que fazer, trabalhar aquela mensagem, é o outro processo. Então não importa mais se o Kafka perdeu a conexão, se não perdeu, se você está com ele conectado ou não. Esse outro processo vai dar conta de ficar com essa mensagem. E se ele tiver algum erro na hora de processar essa mensagem e ele quiser alimentar por retry, ele vai chamar o Kafka Sender, que é outra arquitetura que a gente tem aqui, e o Kafka Sender, desculpa que meu LibreOffice aqui está fechando. Quando começar o Kafka Sender, ele receber uma mensagem, ele vai guardar na fila de mensagens de processo dele, do próprio Elixir. Do próprio Elixir. Então, quando ele tiver conexão de novo, ele vai mandar por retry. Então, na verdade, teoricamente, isso daí só vai dar ruim se o Kafka e o Elixir caírem ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto o processo em Elixir estiver no ar, ele vai armazenando essas mensagens de retry. Né? Isso, e vai esperando a conexão nova. Então, a única preocupação que você tem que ter é que o seu Kafka não pode ficar fora um tempo tão grande ao ponto de que você vai encher a sua caixa postal, a memória do seu processo em Elixir. Porque, teoricamente, você derruba o Kafka, a memória do Elixir vai começar a encher de dos processos que falham, né? Porque os que não falham, ele vai executar e vai terminar, né? Mas se tinha um volume muito grande de processos sendo executados e eles falham muito, isso vai encher a caixa. Se bem que ele não vai pegar mais nada novo. Ele vai separar, ele não vai pegar nada novo e ele vai separar para cada tópico a sua caixa certinha, porque o producer reproduz um processo novo para cada tópico. E aí, se você perder, se esse Elixir cair, aí sim essas mensagens elas vão acabar sem retry, na verdade. É isso. Aí sim, elas vão acabar sem retry. Seria o pior caso você perder tudo. Você poderia, o Elixir, ele tem algum mecanismo de você pegar, antes dele cair, algum tipo de, vamos dizer assim, persistência em disco, onde você persiste? Tem o ETS, né? Então mesmo assim, então você conseguiria, por exemplo, persistir em disco mensagens que não foram processadas para depois você pegar elas numa próxima subida do processo e ele pega essas mensagens persistidas. Isso. Dá pra gente salvar no ETS, né? O ETS não persiste em disco, mas ele salva na BIM, que é a VM do Erlang. Certo. Então, é uma tabela lá. Aí, no caso, estaria também para você persistir em disco, no caso, se a VM do Erlang morresse também. Mas aí já são casos extremos, né? Sim.
Não, muito Mas bom, dá cara. sim. Então realmente vocês fizeram uma arquitetura que ficou muito robusta, né? Sim, Ela não tem muita chance de perder nada, né? Então os jobs não se perdem. Mesmo o Kafka caindo, ele fica tolerante à caída Então, assim, você tem uma coisa que precisa ser processada, ela vai ser processada, mesmo que tenha um downtime eventual, né? Na verdade, assim, isso não é algo opcional. Downtimes, eles existem na internet. Por mais que a gente fale, sim. 99,9. Tá bom, mas o 0,1 vai ficar fora. Então você não pode ficar dependendo desse negócio cair, zero. E o pior é isso, né? Ele fica fora 1 segundo, mas nesse 1 segundo o seu processo principal cai e você não tinha o Kafka X não tinha uma arquitetura que fazia o seu processo voltar. Você tinha que ir lá no dedo e reiniciar na mão. E agora vocês fizeram um Isso. negócio que se auto-reinicia e continua funcionando sem ninguém precisar interferir. Muito Exato, bom, cara. exato. E aí, ó, a gente tem mais, acho que uns 5 minutinhos. Lucas, você consegue dar uma palhinha assim de, vai, eu nunca usei esse negócio. Como é que eu faço, vai, do zero para fazer minha primeira fila aí, pegar enfileirar alguma coisa? Essa lib, ela faz tanto o enfileiramento quanto o consumo ou ela faz só o consumo? Só para entender. Tanto enfileiramento quanto consumo, e ela Perfeito. otimiza ao máximo o enfileiramento, os producers, ela só instancia os processos de producer por demanda. Então, ela se preocupa ao máximo. Tem algumas libs que já iniciam tudo, os tópicos que você já pede para você iniciar os tópicos que você vai produzir. Só que a gente fez uma coisa para ser por demanda. Se eu não produzir naquele tópico, o processo dele não é iniciado. Perfeito. Eu tenho aqui um projetinho Docker que ele tá, inclusive vai ficar lá no GitHub um example lá, né, para as Boa. pessoas baixarem, dar uma brincadinha. Ele já tem o Kafka, já tem o Zuper, Postgres, tudo. E aí aqui nós temos a lib, né? Eu vou iniciar ela aqui. Eu vou iniciar o processo aqui dele. E Perfeito. aí você vai ver que ele já vai dar um Kafka Connected. Connected. Se eu Você tem um Kafka vir rodando aí aqui na dar sua um máquina. isso, se eu der um stop no meu Kafka, ele vai ficar aqui tentando dar o retry. Ele tá tentando dar reconexão no Kafka. A partir do momento que eu der o start e o meu Kafka subir lá, ele vai dar o connect de novo e vai seguir tudo funcionando quando só o Kafka subir. Kafka demora pra subir, né? Ele deu um E dá meio uma... pesadão, né? Isso. Aí Subiu. foi, conectou, subiu. Aí deu o connect, aí ele conseguiu dar o connected, o Kafka aqui terminou de subir, ele deu connected de novo, e aí ele já começa a levantar os consumers aqui, ele já está levantando os consumers novamente, os processos, né? Perfeito. E aí ela é uma lib muito simples de usar, né? Porque basicamente você vai adicionar no seu mix deps, né? Aqui a gente está nela, então. Mas basicamente você vai adicionar essas dependências do mix. Então vamos lá. Onde que é? Onde que eu adiciono? No Deixa eu mix.xs, pegar eu aqui, coloco ó. lá a dependência. Tá bom. E Isso. aí depois. Você adiciona no mix.xs, e aí Perfeito. depois você vai ter um config que você vai deixar em dev, ou, por exemplo, em prod, normalmente a gente usa no runtime para pegar as variáveis de ambiente, Uhum. e aí você vai definir essas configurações. Na configuração vai ter o host, né? Aqui a gente está usando, como é um projetinho local, o teste está tudo hard-coded. Tem os hosts, consumer group, que é o nome que você vai dar para o seu consumer, client ID, que toda aplicação ela vai precisar, né? Todo consumidor, toda conexão, aquele cliente lá precisa ter um ID. E os SSL, se você vai usar autenticação, SSL é aquela autenticação lá que eu falei. Você vai dizer um prefixo, né? Aqui é um prefixo para seus tópicos que você alimenta, não os que você consome, que os que você alimenta. Você quer que Perfeito. ele sempre adicione um prefixo. A quantidade de retry aqui que você quer que sua lib faça numa mensagem. E aí você vai ter o sufixo do retry. Por exemplo, o meu sufixo aqui é retry. Então, se a gente tem o topic test, quando ele vai fazer o retry, ele já Ó, alimenta aí a vai ter o topic mensagem test, teste retry retry 0, 0, retry 1, retry retry 1. 1, 2, isso. E por Perfeito. fim o topic test DL key. E tudo isso ele vai fazer sozinho. É você colocar essa config aqui, aí você tem um arquivo de consumers aqui, que ele fica da config também, é só dar um import na sua config, e ele seria meio como um arquivo de rotas,
Uhum. onde Ah, ou você seja, aí fala tá o código do consumer mesmo, né? Então, assim, quando você achar um tópico nessa fila, você manda para esse módulo consumer test. esse Você manda modo, para esse módulo isso. consumer test order. E aí, como é que consome no módulo? Aí no módulo, graças à programação em macro no Elixir, é extremamente fácil. Basta você dar um use em Kafka Consumer, que é da nossa lib, e implementar um método chamado handle. Aqui você já vai receber o data da sua mensagem. Se você Caramba! retornar qualquer coisa diferente de OK true, ele vai Ele fazer vai dar retry. retry. Vai. Ou Então, seja, ele aí, é aí você está simples. fazendo só um print do que ele mandou de mensagem. Isso, Perfeito. isso, isso. E aí Puta, você cara, tem é que. muito simples. Aí você precisa. A ideia era essa. Aí Acabou, você cara. precisa Você adicionar. botou no config, e aí como é que você É, sobe o consumer e X? só adicionar no supervisor aqui da sua aplicação, na árvore do supervisor principal, no application, o Kafka, aqui está com o nome antigo, né? Mas o Kafka Brodex.kafka.kafka Ah, é, esse nome supervisor. aí tava Kafka Broad, a gente tá com o nome antigo ainda, mas É, o nome é isso, Brodex, vai isso, ser isso, 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 brodex.kafka.rap. Perfeito. isso. Aí ele vai subir já aqui todos os consumers conforme o seu arquivo de consumers lá. E ele já vai cuidar de retry, já vai fazer tudo essas tratativas para você e basicamente você não se preocupa com mais nada, né? Cara, Só sensacional, Lucas. Muito bom. Ó, vamos. Então, assim, a gente tá com código disponível no GitHub, então quem quiser entrar lá. Aí tudo que a gente falou aqui no vídeo vai estar documentado ali no GitHub. Então, se ficou alguma dúvida, entra lá no github.com/pra-valer/brodex. Vai ter toda a documentação, você vai conseguir integrar. Então, quem usa o Kafka X, né? Que é isso, isso. e tá tendo esse tipo de problema, quer autenticar, quer fazer retry. Qual era o terceiro problema que a lib resolve? Ele não consegue subir a aplicação se não tiver Ah, e conectado no você quer Kafka, né? ter tolerância à falha. Então, são esses três elementos que vão fazer com que o seu projeto em Elixir integrado com Kafka fique perfeito. Brodex disponível aí para todo o universo. Se vocês acham que faltou alguma coisa na lib também, pode contribuir. O Lucas vai Com ter certeza. maior, o Lucas vai ser o mantenedor temporário do projeto. Claro, como qualquer projeto open source, sempre tem um mantenedor que pode mudar ao longo do tempo, mas façam seus pull requests. A gente quer receber contribuições aqui da comunidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Lucas, cara, muito bom. Obrigado. Descompartilha o vídeo aí Opa. pra gente ver sua carinha pela última vez aqui. Boa. Queria agradecer aí mais uma vez. Pô, sensacional. A gente poder, de alguma maneira, contribuir, né, com a comunidade de Elixir. Né, o Pra Valer adotou o Elixir como uma linguagem para a gente desenvolver os nossos sistemas escaláveis. Então, foi uma decisão que a gente tomou já faz um tempo. E a gente está começando agora, no começo, usando o que tinha da comunidade. Então, a gente usou a contribuição da comunidade e percebeu o valor que o Elixir tem para o nosso negócio, para desenvolver as soluções, para criar novos projetos com velocidade, com qualidade. E agora a gente está querendo, de alguma maneira, devolver para a comunidade esse benefício que a gente teve no nosso negócio. Então, nada mais justo do que compartilhar com a comunidade uma biblioteca. E a gente vai compartilhar muitas outras, sendo uma empresa Com que certeza. adota o Elixir como uma linguagem principal. Então, a gente cada vez mais vai estar contribuindo com as comunidades aí, porque uma linguagem, isso beneficia todo mundo, né? Beneficia as empresas, beneficia os developers, beneficia a própria comunidade, então é isso que a gente quer. Queria mais uma vez agradecer e dar os parabéns aí pelo projeto, que realmente ficou muito legal. E estaremos lá na Elixir Conf, Elixir Brasil, né? Quem sabe a gente não faz uma talk falando mais detalhadamente dessa biblioteca. Então, quem está vendo esse vídeo aqui, quiser contribuir, já chegar na Elixir Brasil com algumas dúvidas, ou com algumas sugestões também, ou com alguns pull requests também, super, estamos bastante felizes e ansiosos para ter essa contribuição da comunidade aí. Isso aí. Show Beleza? de bola. Então tá bom, Beleza. minha gente. Prazer aqui. Foi muito bom estar com vocês e a gente volta aí no próximo vídeo com mais
conteúdo de Elixir, de criptoativos, de programação, JavaScript, enfim, aqui no TecNós a gente fala de vários assuntos sempre ligados com tecnologia, porque nós somos tecnologia aqui no TecNós. Valeu, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau. Valeu.